Deus. Abra, por gentileza, o Salmo 116. Eu quero fazer algo diferente hoje. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia? Estou virando um pastor antigo. Com práticas antigas para coisas que são sempre novas. E a palavra, ela sempre é uma novidade. Aleluia. Salmo 116. Eu gostaria que nós, juntos, lêssemos o Salmo 116. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os teus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho de tua serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. O Senhor colocou no meu coração de compartilharmos esse salmo hoje. E eu não vou ensinar, eu vou compartilhar com você. E na medida que a gente for compartilhando, se brotar fé no seu coração, eu quero que você expresse ela, falando com o Senhor. Amém? A Bíblia nos mostra que quem escreveu esse salmo foi Davi. Há algumas contradições com alguns estudiosos, mas a maioria deles dizem que foi Davi. Eu creio que foi Davi. E Davi, você vai ver que ele escreveu a maioria dos salmos. A maioria dos salmos. E os salmos, irmãos, eles são experiências da fé. Enquanto você não tem a experiência da fé, você só tem a teoria. E o Senhor nos convida então a parar de ter só teoria. O Senhor quer te dar a experiência da fé. Ele quer que você experimente da fé. Enquanto Abraão e Sara, eles não têm um filho, Isaac, eles só têm o quê? A promessa. Mas eles não têm a experiência da promessa. O Senhor quer que eu e você tenhamos experiências com a promessa que Ele tem para nós. E a experiência da fé resultam então em salmos, cânticos, exaltações ao Senhor. Toda vez que você experimenta de uma promessa de Deus, seu coração vai se enchendo de gratidão, de alegria, de exaltação ao Senhor. Então os salmos, eles são ricos porque são experiências da fé que Davi teve com o Senhor. Os salmos então é contando a experiência pessoal que ele teve com o Senhor. Eu pergunto, você tem experiências com o Senhor? Você orou e Deus te respondeu coisas? Você orou e o Senhor falou com você, falou com a pessoa, falou com o chefe, falou, com, sei lá, com quem quer que seja. O Senhor abriu portas. O Senhor mudou situações na sua vida. Depois que você teve a experiência com Ele de oração. Davi, então, nós percebemos que ele teve experiências com o Senhor e nos deixou os salmos como experiência. Agora, a Bíblia nos mostra que Davi, ele tinha uma característica, um testemunho que falavam a respeito dele. Que na verdade, Deus deu um testemunho a respeito de Davi. Uma coisa, eu dou uma opinião a seu respeito. Minha opinião, muitas vezes, ela não vai valer nada.
Sabia disso? Muitas vezes ela não vai valer nada. O que eu acho a seu respeito, muitas vezes não vai valer nada. Mas o que Deus acha a seu respeito, o que Deus pensa a seu respeito, eu vou te falar uma coisa. Isso tem um poder, tem um peso. A opinião de Deus é muito importante. E Deus teve uma opinião a respeito de Davi. A Bíblia fala que Deus falou para Samuel quem era Davi para ele. O que Deus achava de Davi. E Deus disse o quê? Encontrei Davi, homem segundo o meu coração. E vai fazer a minha vontade. Então, Deus tinha uma opinião a respeito de Davi. Deus tinha uma opinião que, inclusive, se tornou uma característica de Davi, do ministério de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Quando eu falo para você, homem segundo o coração de Deus, quem que você lembra, você que lê a Bíblia? Davi. Davi. Mas por que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus? Eu creio que o segredo está escondido no nome dele. Davi significa amado. Davi significa o quê, irmãos? Amado. Amado. Então eu creio que Davi tinha consciência que ele era alguém, o quê? Amado. Essa era a identidade de Davi. Todos aqueles que têm identidade, que são amados, eles sabem que eles podem contar com aquele que o ama. Eu pergunto, você é amado? Sim ou não? Alguns estão pensando assim, não, mas eu não sei se eu sou amado. Como que você quer que prova ainda? Porque Deus já provou. É interessante que muitos, quando entram no relacionamento, vão lá, se relacionando para casar, aí de repente solta aí, eu te amo. É verdade? Sim ou não? E aí você fica assim, uau, falou eu te amo. Você fica impressionado com aquilo. Mas vai chegar um momento que esse amor que foi liberado pela boca vai ser provado pelo ato. É interessante que muitos não passam no segundo teste, que é o ato. Se eu te amo, eu te espero. Se eu te amo, eu te sirvo. Se eu te amo, eu sou por você. Eu dou minha vida por você. Esse é o amor bíblico. Ainda mais para aquele que vai casar. Mas preste atenção. Deus, Ele não ficou de blá 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 com você. De historinha, te contando historinha. Não. No que diz respeito à salvação, Ele não disse. No que diz respeito ao amor dele por você, Ele não disse. Ele fez. Então a Bíblia fala que Deus prova, prática. É uma coisa prática. É uma coisa substancial. Aconteceu, é histórico, é um fato histórico. Deus prova o seu amor. Como? Como que Deus prova o seu amor? Só contando para você, eu te amo, meu filho. É assim que Deus prova? Te dando recado. Alguém chega em você, ó, Deus te ama. É assim? Não. Deus prova que Ele te ama. Como? Olha para a cruz. A cruz é a prova que Deus chamou, que Deus me ama, que Deus é por você, que você é amado de Deus. Porque se Deus te ama, filho, você pode ter certeza que Ele tem a capacidade, inclusive, de morrer por você. Esse é o amor de Deus. É o amor que foi revelado para mim e para você na cruz do Calvário. Davi tinha consciência que ele era alguém amado. Isso é a identidade de Davi. Essa tem que ser a sua identidade. A minha identidade, a sua, tem que ser diária. Diariamente lembrada. Eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus, Ele me guarda. Eu sou amado de Deus, Ele me protege. Eu sou amado de Deus, o Senhor me livra do mal. Oh, eu sou amado de Deus, Ele me ouve. Eu sou amado de Deus, Ele responde a minha oração. Então Deus, Ele me ama. E o que eu fiz para Ele me amar? Nada. O que eu tenho de bom em mim mesmo? Nada. O que você tem de bom em você mesmo? Nada. Ele apenas te ama. Isso não é porque você fez algo. Porque o amor deste século é o amor comercial. O que você pode oferecer? Que aí eu gosto de você. Aí talvez eu comece a gostar de você. Mas se não tem nada para me oferecer, não quero relacionar com você. É o amor comercial, da barganha. Mas o amor de Deus não é assim. É um amor livre. Ele ama porque Ele é amor. Ele te ama porque Ele escolheu te amar. Ele não só escolheu te amar. Ele não só disse em alguns textos bíblicos. Ele provou o seu amor. Então, quando Ele faz isso,
Essa deveria ser a sua identidade, o seu nome, amado. Porque Davi significa o quê? Amado. Só amados são homens segundo o coração de Deus. Se você não entender que você é amado, você nunca vai ser alguém que vai frutificar como homem segundo o coração de Deus, disposto a fazer a vontade de Deus. E os homens que são, homens e mulheres que entenderam e têm revelação que são amados, que vão servir o Senhor segundo a sua vontade, eles vão ter experiências com as promessas de Deus. Se você teve experiências com as promessas de Deus esses dias, fale. Faça um salmo, faça um poema, escreva na sua página social, escreva no seu WhatsApp, testemunhe nos seus grupos de célula. Conte para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, porque essas são experiências da sua fé. E as experiências que você tem da sua fé, elas têm que ser o quê? Públicas, para que todos vejam. Davi, então, ele entendeu isso. Por isso você vê os salmos. Por isso que os salmos são tão importantes. Porque os salmos, na verdade, é uma experiência da fé que Davi e os outros salmistas tiveram com o Senhor. Você tem experiência com o Senhor? Aleluia. Então cante a respeito. Faça uma música. Faça uma canção. Celebre ao Senhor. Então você percebe que Davi, ele tinha consciência que ele era amado de Deus. Porque ele era amado, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele tinha umas características. Davi, ele tinha algumas características. Primeira característica, ações de graças. Você não vê Davi murmurando, reclamando, falando mal. Louvor e adoração. Davi, então, ele tinha uma prática na sua vida, uma característica. Qual que era a característica? Gratidão. Ações de graças é gratidão, que é o inverso de reclamar, murmurar. É o inverso, completamente o inverso. Davi também, ele louvava o Senhor. O que é louvar? Se eu louvo o André, o que eu estou dizendo? Que eu falo bem dele. Se eu louvo o Senhor, eu estou exaltando o que o Senhor é. Eu falo bem do Senhor. Toda vez que eu creio o contrário, ou seja, eu sou incrédulo, eu estou indo contra o que é o louvor ao Senhor. Porque se ele disse, e ele é fiel, Deus é fiel, irmãos? Então, se ele é fiel, vai acontecer. Mas quando eu não creio, eu também não estou o louvando, dando a ele o louvor. Então Davi louvava. A adoração fala de rendição, se render, se dobrar, reconhecer que só ele é Deus. Então Davi tinha essas características. Uma outra característica também, que ele amava a casa de Deus. Então se você, e eu creio que você é, um homem amado, uma mulher amada, você vai agir como homem segundo o coração de Deus. Como mulher segundo o coração de Deus, que faz a vontade do Senhor, não a sua. E vai ter uma característica na sua vida, semanalmente. As pessoas vão ver. É alguém que fala bem. É alguém que louva o Senhor. É alguém que é cheio de gratidão no coração. Está sempre melhor do que merece. É alguém que, inclusive, adora o Senhor. E é alguém que tem um coração para a casa de Deus. A casa de Deus hoje é a igreja. Você não sabe. Eu não comecei a pregar ainda o Salmo 16, 116. Mas agora, nós percebemos então que Davi escreve esse salmo, que é fruto da fé experimental, ou da fé com a experiência. Com a fé que ele praticou. E ele é uma canção de ações de graças pelo cuidado de Deus. Eu perguntei, Deus já cuidou de você? É um salmo notável, vamos dizer assim, que mostra o livramento pessoal que Davi teve. E o resultado desse livramento trouxe uma adoração pública, na presença de todos. Uma adoração pública na presença de todos. Então vamos começar. Verso 1. Ele começa escrevendo o quê? Amo o Senhor. Por que eu amo o Senhor? Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Davi, ele tinha uma convicção que ele era o quê? Ouvido. Você tem convicção que quando você ora, Deus te ouve? Porque se Deus te ouve, filho, Ele responde também. Se Deus te ouve, você pode ter certeza que Ele responde o que você está pedindo. A Bíblia está nos mostrando aqui que Davi tinha essa consciência, que o Senhor o ouve. Que o Senhor, Ele ouve a sua voz. Ele não estava falando ao vento. Ele não estava falando
Por nada. Ele, quando falava, falar, abrir os lábios, quando ele falava, o Senhor o ouvia. Agora, você tem que ter uma coisa no seu coração. Imagina que amanhã você vai estar diante do Trump, lá na Casa Branca, na sala oval. E você vai lá para fazer uma solicitação para ele. Não sei qual é a sua solicitação, que o presidente dos Estados Unidos possa te ajudar a resolver. Ou possa resolver por você. Pergunto, primeira pergunta. Ao chegar diante do presidente, você ficaria calado? E ele te dando a oportunidade para você falar? Não. Você chegaria de qualquer jeito? Uma bermudinha? Tem nada contra usar bermuda, fique em paz, use. Estou só te falando da postura. Você não ia de qualquer maneira. Você não ia de qualquer jeito. Você iria escolher as palavras, iria falar. E esperaria ser atendido naquilo que fala. Porque o presidente, naquele momento, separou aquela agenda, aquele horário, para te receber e para ouvir a sua solicitação. Mas eu não estou falando do presidente aqui, quando eu falo do Salmo. Estou falando do próprio Deus. Você não precisa marcar horário. E ele é mais importante bilhões de vezes, infinitamente mais do que um presidente. Você não precisa marcar horário. Você pode abrir a sua boca lá na sua casa, vestido uma bermuda, que ele vai te ouvir. Você pode abrir a sua boca dirigindo um carro, que ele vai te ouvir. No meio de uma luta, de uma batalha, que ele vai te ouvir. E Davi, então, tinha essa consciência que, ao abrir os seus lábios, o Senhor o ouvia. Isso é fé, irmãos. Porque você não está vendo ele te ouvir. Você não está vendo fisicamente o Senhor te ouvindo. Você só sabe que ele te ouve. Por quê? Porque você sabe que você é amado dele. Ele já provou isso. A parte física que ele já provou é que Jesus morreu na cruz. Fisicamente. Para despertar no seu coração, espiritualmente. Fé. Para você viver agora pela fé. Sabendo que o Senhor te ouve. E se ele te ouve, você pode olhar para ele com amor também. Então você pode dizer como Davi: eu amo o Senhor, porque ele ouve as minhas súplicas. Súplicas. Solicitações de favor. Você já pediu favor para alguém? É duro pedir favor, não é não, irmãos? Tem gente que é difícil a gente pedir favor para eles. Não, fala a verdade. Parece que é humilhante, né, pedir favor, em alguns casos. Sim ou não? Sim. Pedir algo para alguém envolve humildade. A nossa posição diante de Deus ao pedir revela que nós estamos em humildade diante de Deus. Davi pedia muito, irmãos. Pedia o tempo inteiro, se você for ver os Salmos. Porque é alguém que aprendeu a praticar o quê? Humildade. Humildade. Aprenda a pedir o Senhor. Aprenda a suplicar por Ele, pelo seu favor. Senhor, age nessa área na minha vida. Davi, então, ele tinha essa experiência. E no Salmo 2, no Salmo 116, verso 2, ele diz mais. No verso 1 ele diz: o Senhor me ouviu, por isso eu amo o Senhor. Mas no verso 2 ele diz o quê? Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Preste atenção. Em português, ouvir é como alguns fazem na hora do culto. Estão me ouvindo. Mas escutar envolve outras coisas. Escutar envolve atenção. Escutar envolve a sua concentração. Escutar envolve você meditar no que eu estou dizendo. Então, num culto como esse, alguns me ouvem, outros me escutam. Ainda mais nesse tempo de TDAH. Onde tudo é TDAH. Onde a sua vida, o seu celular, concorre com a atenção. Ele quer roubar a sua atenção o tempo inteiro. Abençoa ele. Davi começa dizendo que o Senhor o ouve.
Mas agora, me parece no verso 2, que ele diz que o Senhor inclina os seus ouvidos. Preste atenção. Eu estou aqui, olhando para todo mundo. Mas de repente o Max vem aqui à frente. Vem aqui, Max. Rapidamente. E aí eu me inclino. Aí eu me inclino para ouvi-lo. O que eu estou fazendo? Prestando atenção nele? Estou me colocando na posição dele? Sim ou não? E estou interagindo com ele? Sim ou não? Sim. Eu estou me interagindo com ele agora. E olha o que Davi está dizendo. Deus não só me ouve, ele me escuta. Ele não só me ouve, ele vem na minha posição para me ouvir. Ele não só me ouve, ele vem aqui na onde eu estou, na minha posição. Interage comigo, tem relacionamento comigo. Por isso eu vou invocá-lo. Por isso eu vou invocá-lo todos os dias da minha vida. Porque eu sei que ele me ouve, mas ele não só me ouve, ele presta atenção no que eu estou dizendo, no meu pedido, no meu clamor. É interessante, irmãos, isso mostra como o nosso Deus, que é altíssimo, um Deus todo-poderoso, senta no trono da glória. Tem todo poder, autoridade, domínio. É onisciente, onipresente, onipotente, que deve ser servido por todos nós, servido por todas as legiões de anjos, servido por todo ser. Esse mesmo Deus se dobrou. Ele se dobrou. Quando, pastor? Quando Deus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, se fez a imagem e semelhança de servo. Esteve entre nós. É como se Deus tivesse abaixado, se humilhando, se colocando na mesma posição, dizendo: eis-me aqui, estou aqui para te ouvir. Vem, traz para mim, porque meu fardo é leve e suave. Vem receber meu fardo. Traz para mim seus desesperos, suas angústias, suas necessidades. Eu estou aqui olhando nos seus olhos, estou te ouvindo. Estou ouvindo você agora. Pode falar. Eu estou aqui, minha atenção está para você. É como se fosse um pai. Lá na minha casa eu ouço os meus filhos falando, brincando. Mas, se algum dizer: pai, eu paro tudo, naquela hora. E vou até o encontro dele. E vou me curvar, e vou olhar para ele e falar: o que foi? O que aconteceu? Estou aqui. Ou se alguém der um grito, se algum dos meus filhos derem algum grito, no grito eu percebo que há uma necessidade muito importante naquele momento. E eu vou em direção a eles, para entender e para servi-los, para protegê-los, para abençoá-los, para guardá-los. Do mesmo modo, o seu pai tem cuidado de vós. Tem cuidado de vós. O seu pai, além de te ouvir, ele presta atenção em você. Ele te escuta. Não temas, ó pequenino rebanho, diz o Senhor, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. O Senhor cuida de mim e de você. E o Senhor nos ouve. Ele se inclinou para nós. Ele se inclinou para nós. Porque nós não imaginamos o que é isso. Nós não imaginamos o que é ser Deus. Nós não temos noção do que é isso. Deus é autossuficiente. Não precisa de ninguém, de nada. Deus não precisa de ajuda minha, sua. Você nunca pode ajudar a Deus. Você nunca pode servir a Deus. Deus não precisa do seu serviço. Deus não precisa da sua existência. Deus não precisa de mim e de você. Mas pela sua graça, pelo seu amor, Ele te escolheu. E aí você chega diante dele e fala assim: o que eu posso oferecer? O que eu tenho? Por quê que o Senhor me ama? Não tem nada a ver com você. A culpa não é sua. A culpa é dele. Porque ele é amor. Eu usei culpa só para você ficar chocado. Mas é por causa dele que você está aqui hoje. Porque você que não tinha nada para oferecer para ele, ele resolveu te criar, te salvar, expressar o amor dele, revelar o amor dele a você. E ele ouviu a sua voz. Ele escutou a sua oração.
E por isso você pode invocar o Senhor hoje. Como Davi fez, no verso 2. Agora o verso 3. O verso 3 vai nos contar uma realidade, um fato. E talvez você que está me ouvindo aqui, ou você que está me escutando, entenderam a diferença de ouvir e escutar? In English, hear and listen. Se você entendeu o que eu estou dizendo aqui, se você está me escutando, talvez é o que está acontecendo com você agora. Verso 3 diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. O que são laços? Laço de morte. O que é um laço? É uma corda. É uma armadilha que foi colocada aqui para você pisar nela e te puxar. É algo que foi colocado para você cair, para você ser preso. Lembra dessa palavra? Preso. Davi está dizendo isso. Laços de morte, armadilhas, situações contrárias se levantaram para me prender. Coisas essas que vieram abater a minha alma, porque eu fiquei triste e caí. Tristeza, irmãos, é consequência da ação, da resistência do diabo contra a sua vida. Resistência das circunstâncias contra a sua vida. Sua alma se abate. Muitas vezes ficam abatidos, entristecidos, presos. Davi está dessa maneira. Você vai ver que a angústia aqui, ele fala: a angústia do inferno se apoderaram de mim. Uau! O que são as tribulações? Dificuldades, lutas. Dificuldade de coisa que você não consegue dar resposta. Você não consegue superar. Coisas que são impossíveis para você. Glória a Deus. Porque se são impossíveis para você, você é um eleito de Deus hoje. A experimentar do Deus do impossível. Essas angústias, esses laços, sempre vão resultar em quê? Em setas que vão atingir a sua alma. É na onde que você fica abatido? Na alma. Na onde você fica entristecido? Na alma. É as suas emoções. Emoções é onde? Na alma. É a sua vontade. Hoje eu não vou para o culto, não. Não estou bem. É como se o cara que está enfermo falasse: hoje eu não vou para o hospital, não, porque eu não estou bem. O dia que eu estiver bem, eu vou para o hospital. Momentos como esse, filho. Você está passando por desafios, lutas, situações complicadas, difíceis. É momentos que você está recebendo ataque na sua alma, na sua mente, nas suas emoções e na sua vontade. É aquele momento que você diz na sua vontade: não quero saber de mais nada não, agora chega, acabou. É aquele momento que na sua mente está tudo confuso, você não entende, você não sabe as respostas, você não sabe por quê. E as suas emoções estão a mil. Se fala bom dia para você, você pega e fala: bom dia por quê? Eu só estou falando bom dia. É o momento que Davi está descrevendo. É o momento que talvez você está passando. Mas o verso 4 vem. E o verso 4 diz: eu então invoquei o nome do Senhor. E o Senhor, ó Senhor, na verdade ele diz: ó Senhor, livra a minha alma. Lembra que os ataques foi para atingir a alma? E Davi entende muito bem isso, ele diz o quê? Livra a minha alma. Porque você não sabe? O homem carnal vive pela alma. O homem carnal vive pelas emoções. Eu estou sentindo que é para ir para o culto. Eu estou sentindo que é para ir para a célula. Eu estou sentindo. Sentimento é aonde, irmãos? Alma. Você não foi chamado para ser guiado pela alma, foi chamado para ser guiado no Espírito. A sua alma, ela tem um poder de atrapalhar a sua vida espiritual. Aonde você fica angustiado? Na alma. Aonde você fica amargurado? Na alma. Laços de amargura te prendem aonde? Na alma. Aonde que o seu coração se fecha? Quando você está amargurado, na onde? Na alma. Seu coração se fecha, você acabou de fechar o acesso para a palavra de Deus transformar você. Davi, ele entendeu isso muito bem. Ele diz: então,
eu invoquei o Senhor e disse: Senhor, livra minha alma. Você pode dizer isso nessa noite? Senhor, livra minha alma. E se você for aprofundar um pouco mais nesse versículo, a palavra aqui conota ou diz que ele fez uma invocação ao Senhor, não foi lá no quarto, não foi sozinho na sua casa. Esse tipo de invocação, quando ele diz eu invoquei o Senhor, é uma invocação pública, em que todos estão juntos com você, invocando ele publicamente. Aonde que acontece os momentos que nós invocamos o nome do Senhor publicamente, irmãos? Aonde? No culto. Eu nunca deveria deixar de vir ao culto, irmãos. Meu interesse ao dizer isso é por você. E para mim, eu já estou satisfeito e realizado dentro de mim. Não vai me mudar se você não vir. Agora, você não vir, pode não te mudar. Pode não te alimentar. A invocação pública, ela traz aqui, Davi está dizendo, um livramento na alma. Invocar o nome do Senhor junto com os outros irmãos. O Senhor vai trazer um livramento sobre a sua alma. Verso 5 diz: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Pensa comigo. Em tempos de desafios, tribulações, angústias, perseguições, situações complicadas que você não tem resposta, não tem saída. Você lembra ou esquece? Você lembra que o Senhor é bom ou você esquece que Ele é bom? Você lembra que Ele é fiel ou você esquece que Ele é fiel? Você lembra que Ele é misericordioso ou você esquece que Ele é misericordioso? Davi, ele está fazendo algo aqui agora. No meio da tribulação e da angústia, ele está lembrando quem é o Senhor. Isso aqui é uma chave para nós, irmãos. No dia que você estiver passando angústias, tribulações, pressões, lembre quem é o Senhor. E o Senhor é bom. Lembra disso? O Senhor é bom. Ele mesmo escreveu. O Senhor é gracioso. Misericordioso aqui quer dizer gracioso. Compassivo quer dizer também gracioso. O Senhor é compassivo, Ele é gracioso. O que é ser gracioso? Ele não te trata de acordo com o que você merece. Ele te trata segundo o que Ele é. E Ele é bom. Ele é bom. E se Ele é bom, Ele pode te abençoar. Não é custoso para Ele te abençoar. Não é difícil. Se Ele é bom, Ele pode te dar livremente. Porque Ele é bom. Verso 6. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Isso aqui é uma afirmação poderosa. Porque Ele está dizendo que o Senhor guarda você. E o simples aqui é aquele que tem falta de entendimento. Pergunto. Você conhece tudo que está acontecendo no mundo espiritual agora? Alguém aqui tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual agora? Quantas armas forjadas contra ti foram preparadas essa semana? Ou quantas coisas foram preparadas para você na semana passada? Ou quantas situações que foram preparadas para te resistir, para te destruir, para te matar, para resistir sua vida espiritual, seu casamento, sua família, seus filhos? Você tem noção de quantas coisas no mundo espiritual estão acontecendo agora, enquanto eu falo com vocês aqui? Nós não temos noção, irmãos. Nós não temos noção do que tem entre o céu e a terra. Não temos noção. Temos suposições e algumas coisas que a Bíblia nos conta. Mas nós não temos noção. Então, com relação aos fatos espirituais, nós somos simples. O que quer dizer isso? O que é ser simples aqui no contexto? É ser falto de entendimento. Nós não temos entendimento completo, total. Sabemos algumas coisas, supomos outras, ouvimos outras, mas nós não sabemos o que está acontecendo de fato. Por isso, aqui está dizendo o quê? O Senhor vela pelos faltos de entendimento, pelos simples. O Senhor velar, o que quer dizer isso? O Senhor protege você, filho. O Senhor te protege agora. De todo ataque do diabo, de todo ataque contra a sua vida, de toda arma forjada contra você.
que, inclusive, não vai prosperar. Pode até ter sido criada, feita, elaborada, planejada, porque ela foi forjada, ela foi planejada contra você, sua casa, sua família, seus filhos. Toda arma forjada contra você não prosperará. Praga nenhuma chegará à sua casa. Por quê? Porque o Senhor vela pelo simples. O Senhor vela, o Senhor cuida, o Senhor protege você e sua casa. É interessante que Jesus, irmãos, ele era falto de sabedoria? Não, porque ele é a sabedoria, a própria sabedoria. Mas ele foi tratado como os faltos de sabedoria. Porque os fariseus da época olhavam para ele como simplesmente um carpinteiro. Como assim um carpinteiro falando? Como assim um carpinteiro sendo um profeta no nosso meio? Como assim um carpinteiro ensinando? Como assim? Ele foi então colocado na categoria de simples. Por quê? Ele estava se assemelhando a mim e a você. Essa categoria de simples também quer dizer humildade. Eu não sei se você sabe, mas a graça de Deus só escorre para os lugares baixos, os lugares humildes. Se você quer receber graça de Deus, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que a seu tempo Ele te exaltará. Quer receber favor de Deus, graça de Deus? Ande em humildade, filho. Se dobre diante do Senhor. Verso 7. Vocês estão comigo, gente? Agora é impressionante o que Davi vai fazer. Ele vai falar com ele mesmo. Você já conversou com você? Você já... Cria tipo, rapaz. O que você está fazendo na sua vida? Você já fez isso? Por que eu estou abatido? Você já fez isso? Por que eu estou triste? Você já conversou com você? Davi vai fazer isso agora. Ele vai falar para a alma dele. Ele vai falar, olha, volta, minha alma, ao teu sossego, ao descanso. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Uau! Você tem que aprender a falar da parte de Deus com você mesmo. Você é o maior profeta seu. Você tem que aprender a falar da parte de Deus para você, para a sua alma. Você está abatido? Em nome de Jesus, eu não aceito esse abatimento na minha alma. Você está frustrado? Eu rejeito agora toda a frustração da minha alma. Por quê? Porque o Senhor é bom, é generoso, Ele é abençoador, Ele é galardoador daqueles que creem nele. Eu creio nele, eu tenho um galardão hoje, eu tenho algo específico da parte do Senhor para mim. Eu acredito. Toda frustração na minha alma agora seja encerrada. Descansa no Senhor, alma. Porque momentos difíceis, você descansa? Não, você preocupa. Preocupa. Você preocupa. Você fica ocupado pensando naquilo, numa solução para aquilo, alguma forma de resolver aquela situação, e você não tem resposta, não tem... Então você fica o tempo inteiro com a sua mente a mil. Nós temos essa expressão em português. Sua mente está para tudo quanto é lugar. E agora? O que eu vou fazer? Você fica o tempo inteiro querendo dar uma solução. E é nesse momento que você tem que se levantar e fazer o quê? Sossega, minha alma. Mente agora, sossega, em nome de Jesus. Descansa, porque o Senhor nos guarda. O Senhor provê sobre a nossa casa. O Senhor nos dá a graça de viver aqui nessa terra. O Senhor vela por nós. O Senhor nos coloca no lugar certo na hora certa. Descansa. Tem que aprender a descansar no Senhor. Na verdade, a única vez que a Bíblia fala para você se esforçar é para entrar no descanso. Então, alma, em nome de Jesus, se esforça para entrar no descanso agora. Descansa. Descansa. Verso 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Uau. Veja. O ataque principal do inimigo é contra a sua alma. Mais uma vez. Vontade, mente e emoções. Ele quer atingir sua mente, para deixar você confuso. Ele quer atingir suas emoções, para deixar você uma montanha russa. Tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal. E ele quer atingir a sua vontade, é o último alvo dele. Porque você não tem vontade para fazer nada, você está debaixo de depressão. E você não vai então se levantar para receber o alimento da palavra, para orar, para buscar o Senhor, para ler a palavra,
para ouvir a ministração, para se envolver com os irmãos. Então ele quer atingir sua vontade. Então o laço de morte, que Davi está dizendo aqui, é o laço de morte da alma. Para acabar com as 3 áreas da sua alma: mente, vontade e emoção. Ele diz: pois livraste da morte a minha alma. Em outras palavras, o Senhor livrou a minha mente da confusão. O Senhor livrou a minha mente desse desgoverno. O Senhor livrou a minha mente de ser uma mente poluída. O Senhor livrou as minhas emoções, que hoje eu estou bem, mas amanhã eu estou mal. Que me traz inconstância, porque eu não tenho constância, porque as minhas emoções são inconstantes. O Senhor me livrou na minha alma, na minha vontade, que tinha um prazo de validade de um iogurte. Eu decido fazer isso, mas amanhã eu já desdecidi, se disse essa palavra. O Senhor então, ele diz aqui, que o Senhor livrou a alma dele, livrou os seus olhos da lágrima. Você chora quando? Normalmente. Então está triste. Se ele livra os seus olhos da lágrima, ele te livrou da tristeza. Ele te livrou do luto. E te deu então a alegria da salvação. E da queda, os meus pés. O Senhor te livra da queda, filho. Inclusive da queda. Verso 9. Qual que é a consequência? Qual que é o resultado do livramento de Deus? Você tem que pensar nisso. Qual que é o resultado do livramento de Deus na minha vida? O resultado é: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andar na presença do Senhor é o resultado de tudo aquilo que nós lemos antes. Eu invoquei o Senhor e eu vou invocá-lo para sempre. Eu busquei o Senhor. O Senhor me livrou da morte. O Senhor me livrou dos laços de morte. O Senhor, eu tive experiências com o Senhor. Então, na medida que você tem experiência, que você invoca, que você tem experiência, o resultado é você ainda mais andar na presença do Senhor. Quanto mais você invoca, quanto mais você fala, quanto mais você busca e tem experiências das promessas do Senhor da sua vida, o resultado disso é um homem, uma mulher consciente da presença de Deus na vida dele. Uau! Por isso que é tão importante você ter experiência com Deus. Porque quanto mais experiência tem, mais consciência você tem da presença de Deus na sua vida. E ele diz isso: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Verso 10. Esse é um verso muito importante para o Novo Testamento, irmãos. Para a nova aliança. O apóstolo Paulo pegou esse trecho e colocou na carta dele aos Coríntios. Olha o que o salmista diz, o que Davi diz. Salmo 116, 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. 2 Coríntios 4, 13. Projeta para mim, por gentileza. Esse é um texto muito importante para nós que andamos pela fé. Quantos aqui andam por fé? E não por vista? Olha o que diz. Eu cria. Não, não é isso. 2 Coríntios. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. A fé é um espírito que contagia. Como está escrito. Está escrito aonde? Salmo 116. Eu criei, por isso que falei. Fala assim, eu criei. Por isso, falei. Fala de novo, eu criei. Por isso, falei. Também nós aqui, que cremos, por isso também falamos. Então fala hoje em nome de Jesus aí na sua cadeira. O Senhor me livra do mal. O Senhor me livra da morte. Senhor, eu invoco o Senhor agora e o Senhor me ouve. O Senhor me dá livramento em cada circunstância. O Senhor me abençoa nessa área. O Senhor é generoso, o Senhor é bom, o Senhor é gracioso. O Senhor faz com que o seu favor chegue até mim. Ah, o Senhor sempre me ouve. Aleluia. Então, você percebe que existe uma expressão à sua fé. A expressão da fé é falar. Falar o quê? O que Deus diz. Falar o que você crê. Se você não crê, você não fala. Ou fala o contrário. Mas se você crê, você vai falar de acordo com o que Deus diz. Amém?
É interessante que quando o Senhor Jesus ia fazer um milagre, até ele se movia em fé. Fé nele mesmo. Nós temos fé nele. Ele tinha fé nele mesmo. E quando ele ia fazer o milagre, ele dizia, por exemplo, ele vai ressuscitar um morto, ele dizia o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele foi abrir os olhos do cego, fazer um milagre, o que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Quando ele foi multiplicar o pão, o que ele disse? Eu sou o pão da vida. Você percebe que antes do milagre, normalmente tem uma confissão de fé. Isso aqui para nós é uma chave espiritual. Porque antes de Deus fazer algo na sua vida, você vai fazer uma declaração, falar, crer, falar em fé. Então aprenda a crer e aprenda também a manifestar o fruto da crença, que é falar. Fale o que Deus diz. Amém? Essa é a fé de Deus, inclusive. Se você for ver como Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, ele disse o quê? Haja luz. E aconteceu o quê? Ficou escuro. Não. Quando ele falou, o que ele falou, as coisas naturais acompanharam a fala dele. Pergunta: você é filho de quem? Filho de Deus. Portanto, faça as mesmas obras do seu pai. Fale. Fale as circunstâncias. Fale aos desafios. Fale até para você mesmo, como Davi fez. Mas nunca faça algo para fazer com que alguém te sirva. Ok? Você não está aqui para falar, para mandar na vida dos outros. Mas você está aqui para falar contra as circunstâncias, contra os problemas, contra as situações difíceis, para falar da parte de Deus. Nós não estamos aqui para ser rei na vida das pessoas. Amém? Continuando. Verso 11. Esse texto também, o apóstolo Paulo fez uma menção dele na carta aos Romanos, no capítulo 3. Olha o que o salmista Davi disse. Eu disse na minha perturbação, um momento de angústia, um momento que estava desafiante. Todo homem é mentiroso. O que quer dizer isso? Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Veja. O que a Bíblia fala da minha saúde? O que a Bíblia fala que o Senhor Jesus fez na cruz pela minha saúde? Lá diz que o Senhor levou sobre si as minhas dores e enfermidades. A verdade é a verdade de Deus. O resto é a mentira. O que os homens dizem nos resultados médicos, nos exames? Que talvez você tenha alguma enfermidade. Aí agora vem uma crise na sua fé. Ou eu fico com a verdade do que a palavra de Deus diz, ou eu fico com o que eu estou ouvindo aqui. Agora é o momento de você se levantar e crer no que Deus diz. E se Ele disse, certo, que é? Pastor, mas eu não estou vendo. Esses dias eu estava ouvindo o testemunho do irmão, que o médico falou para ele, né? Estou lembrando de você. Ele fez uma cirurgia, ele tirou uma parte epitutiária, como é que fala? Fala mais alto que todo mundo te ouve. Pituitary. Em português eu estou tentando falar, não estou conseguindo. O outro irmão me ajudou também. E o médico falou para ele o seguinte: olha, depois dessa cirurgia, você nunca mais vai poder ter filho. E ele falou, não creio nisso não. Ele falou, eu não creio nisso. Vou ficar com o que Deus me diz. E hoje ele tem um casal de filhos. Para a glória do Senhor Jesus. De fato, quem tem o problema que ele teve de saúde, pelos médicos, não há mais solução. E ele foi abençoado. E outra coisa, falaram que ele ia morrer logo. Já tem mais de 20 anos? 30 anos. 30 anos. Eu não sei o que é o logo do médico. Mas não é o logo de Deus. Então, você pode ficar com
todo homem seja mentiroso, ou com Deus que é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Mas no final todo homem é mentiroso. Comparado com a verdade de Deus, que pode ser que as circunstâncias estão dizendo o contrário, os exames estão dizendo o contrário, situações estão dizendo o contrário, mas Deus está dizendo, é assim, é dessa maneira. Você é assim. Você é desta maneira. Você está desta maneira. Pastor, mas eu não estou vendo. Senhor, eu não estou vendo. Eu não estou vendo, não tem nem como ver, eu não estou percebendo. Não, não é pelo que você vê, é pelo que eu digo. Porque o que eu digo é verdade. Inclusive, o meu nome é Eu Sou a Verdade. Então, se eu sou a verdade, quando eu falo, é verdade na sua vida. E se é verdade, é certo que vai manifestar a minha verdade em você. Talvez ainda não manifestou, que é como um fruto. Você sabe o que é. A árvore ali é uma mangueira. Você sabe que é uma mangueira. Mas ela nunca manifestou o fruto dela. O que é o fruto dela? Manga. Você hoje é filho da verdade. Talvez ainda não manifestou o fruto, mas você já é. Amém? Agora, vem o ponto alto do Salmo. Vocês estão cansados? Aleluia. Porque nós lemos aqui no culto passado que os jovens se cansam. E jovem ultimamente anda cansado, né? Misericórdia. Os jovens se cansam e se fadigam. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então não se canse nesse lugar. Inclusive os jovens. Eles são renovados no Senhor. Dispostos. Cheios de vida, de vigor, de força, de saúde. São os primeiros, inclusive, a se levantar e falar, eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas volta para cá. Só um recado do púlpito. Verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Pessoal do louvor, se puder vir. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Esse aqui é o ponto alto do Salmo. Depois de você ter recebido tudo da parte do Senhor, depois de você ter sido abençoado, recebido livramento, ter tido sossego, descanso, paz no meio da guerra, no meio da batalha, depois de você ter percebido e experimentado o livramento que Deus te dá, da provisão que Deus te dá, de como, depois de ter passado por essas coisas, você saiu mais rico, mais abençoado, na sua vida espiritual, com a consciência que o Senhor está presente com você, com a consciência que se você invocar o Senhor, Ele vai te ouvir. Depois de ter recebido todos esses benefícios, você se volta para o Senhor e fala, Senhor, fui tão abençoado, fui tão guardado pelo Senhor, o Senhor me abençoou tanto nessa área, o Senhor me protegeu, o Senhor me livrou, o Senhor me guardou, me livrou dos pés da queda, livrou a minha alma, livrou-me da aflição, da angústia, do medo, da depressão, da enfermidade. O Senhor me livrou. O que eu posso dar para o Senhor? Por todos os benefícios. Porque de fato, o Senhor me salvou. O Senhor me salvou na cruz do Calvário. Eu não podia ser salvo. Eu nem sabia que eu precisava ser salvo. Sabia que eu ia ser julgado um dia, mas nem tinha consciência do que era. Mas o Senhor me salvou. O Senhor enviou o seu filho por mim, para morrer no meu lugar, para receber a minha morte, a minha maldição, o meu juízo, a minha condenação. O que eu posso dar para o Senhor depois disso? O Senhor provou o seu amor de tal maneira por mim. Como que eu posso agora corresponder a esse amor? Essa é a pergunta do salmista. De que maneira eu posso corresponder ao amor que o Senhor manifestou por mim? E depois de tanto receber, o que eu posso dar? É a pergunta. Isso me faz lembrar Zaqueu mais uma vez. Falei dele aqui hoje mais cedo. Zaqueu recebeu salvação na sua casa. O Salvador chegou na sua casa. Zaqueu, ele não só recebeu o Senhor Jesus, mas ele foi salvo naquele dia. Ele recebeu um alto convite de Cristo. O Rei, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso se convidou para entrar na casa de Zaqueu. Reis normalmente são convidados, mas o nosso rei se convidou. Humildade do nosso Deus. Chegando lá,
Zaqueu se alegrou porque não era digno de receber. Isso é um princípio. Se você entende que você não é digno de ser abençoado, você é o primeiro a ser abençoado. Você não merece? Você é o primeiro a ser abençoado. Porque não é pelo merecimento. É apenas pelo que o Senhor Jesus fez. Tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Zaqueu então abriu sua casa, abriu coração, abriu sua vida. Depois de ter recebido tanta graça, e a própria graça está hospedada na casa dele, ele falou: o que eu posso fazer agora para corresponder a esse amor? Fui tão abençoado. O que eu posso fazer agora para corresponder ao amor que eu recebi de Jesus? O que eu posso fazer? Ele falou: eu vou fazer o seguinte. Se eu roubei a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E a metade dos meus bens que eu recebi, eu vou dar aos pobres. Você percebe que quem se relaciona com a graça de Deus não fica paralisado. Corresponde. Não por obrigação. Que tem um pastor aqui falando que você tem que dar o dízimo, você tem que dar a sua oferta, você tem que servir, você tem que... Não. É só porque você entendeu que você recebeu da graça de Deus. E quem recebeu da graça de Deus, filho, ele corresponde livremente. Livremente. Mas Davi, ele diz mais. Depois de fazer essa pergunta, ele mesmo a responde. E a resposta não é uma resposta cristã. No que diz respeito a... O que se esperava ali é: eu vou dar a minha vida. Eu vou consagrar a minha vida agora. A resposta dele é diferente. A resposta dele é: tomarei. A palavra tomar aqui não é tomar, é levantar. Levantarei o cálice, ou levantarei, a palavra ali salvação é Yeshua. Levantarei Cristo e invocarei o nome do Senhor. Qual que é a resposta de Davi? Vou fazer algo? Fazer uma obra? Não. Vou exaltar o Senhor. Vou chegar no púlpito e vou exaltar o Senhor. Vou chegar na célula e vou exaltar o nome do Senhor. Vou chegar na minha casa e vou exaltar o Senhor. Você viu o que o Senhor Jesus fez por mim? Você viu como Ele me livrou? Você viu como que Ele me deu livramento? Você viu que eu não tinha saída? E Ele me livrou. Você viu a obra que Ele fez na cruz? O cálice que Ele tomou no meu lugar, que hoje é o meu cálice da salvação. A nossa resposta hoje é exaltar Jesus. Levantar o Senhor Jesus nesse lugar. Dar honra e glória ao Senhor Jesus. Colocar Ele no centro das nossas vidas. Nos rendermos a Ele nessa noite. Nos entregarmos a Ele, porque só Ele é Deus. Só Ele é o Senhor. Só Ele salva. Só Ele salva a nossa alma. Você viu o que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesses dias? Ele tem nos salvado, nos livrado, nos protegido, nos abençoado. De graça. Ninguém pode pagar por isso. Apenas se você crê, agora você recebe. É de graça. Próximo verso. Lembra de Zaqueu? Zaqueu fez um voto. Senhor, porque o Senhor entrou na minha casa, porque o Senhor se abriu para mim, eu vou fazer um voto aqui agora. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém dos meus irmãos, eu vou restituir 4 vezes mais. Davi está dizendo: olha, eu vou exaltar Cristo na minha vida. Vou exaltar Yeshua, o cálice da salvação. E também vou cumprir os meus votos diante do Senhor. Eu fui tão abençoado, Senhor. E eu te falei que se eu fosse tão abençoado, eu também iria abençoar. E eu vou cumprir esse voto. Aonde que eu vou cumprir esse voto? Na presença de todo o seu povo. Uau! Preste atenção. Eu não sei se você percebeu. Suas crises são individuais, muitas vezes. Suas lutas, muitas vezes você está lutando ela individualmente. Mas
no que diz respeito ao resultado da experiência com o Senhor, da sua fé prática, ela sempre vai resultar em povo, em estar junto, em estar congregando, em estar exaltando junto o Senhor. Davi, ao cumprir o seu voto, ele vai cumprir para com o povo, ou diante do povo. Eu não sei que benefício você tem recebido nesses dias, mas seria muito bom você me procurar para falar: pastor, eu quero exaltar o Senhor no culto, contando o meu testemunho. Eu quero procurar o líder da sua célula e falar: líder, eu tenho um testemunho para contar hoje aqui na célula. Eu quero exaltar o nome de Jesus, o que ele fez na minha vida. Por quê? Isso tem a ver com o povo. As suas lutas que você passa sozinho, você e o Senhor, você deveria depois trazer o resultado delas, dessas experiências, para o público, para que outros sejam edificados com a experiência que você teve com Deus. Assim como Davi fez com os Salmos. Assim como ele fez. Para encerrar, eu não vou ler, por causa do tempo. Poucos estão dizendo, Mas o Salmo 116, do 17 ao 19, mostra para nós uma adoração pública. O resultado da experiência pessoal é uma adoração, uma exaltação pública, com os irmãos, com a família cristã. Exaltação a Cristo, ao Senhor, publicamente. Por isso que os momentos de louvor são tão importantes. Os momentos de adoração aqui são tão importantes. Os momentos em que nós nos reunimos são tão importantes. Porque é o resultado das experiências que você teve na sua semana com o Senhor. Lá na semana você tem sua luta diária, sua luta pessoal. E você invoca o Senhor e Ele te ouve. E você declara que você o ama, porque o Senhor te ouve. Eu invoquei o Senhor, Ele me livrou de laços da morte. É lá que você vai viver a experiência. Mas no domingo aqui, é o momento que publicamente você vai louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito. Por todos os seus benefícios para com você. E aqui também é o lugar onde todos os domingos nós levantamos a Cristo, o cálice da salvação. Que é a exaltação maior nesse lugar. Exaltamos a mensagem de Cristo. Exaltamos a obra de Cristo. Exaltamos o amor de Deus por nós aqui. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento.